fato educado e muito sensível para perceber pequenas diferenças nas fórmulas. Então, se ele botou a mão naquilo, estragou. Naquele dia não pode mais mexer em nenhum outro perfume. Ele não vai perceber as diferenças. Se mexe. Bom, então, esse é o nosso perfuminho, Caretza. O Caretza foi criado para aumentar a energia física, para você ter mais vitalidade. Mas acabou ganhando esse nome porque os alunos o apelidaram. Porque a gente não tinha nome nenhum, isso a gente fazia em casa mesmo. Vamos fazer uma prática de yoga, vamos, então faça um pouco aí desse perfuminho, dessa essênciazinha, que é para ficar mais energizado para a prática de yoga, dar mais resultado, para o Kundalini subir. E aí, alguns alunos que leram sobre aquilo começaram a apelidar, me dá aí o Caretza e tal, e pronto, ficou Caretza. Foi um apelido que virou nome. Então o nome realmente é Maituna, é o nome tradicional. E o Maituna, então agora nós vamos demonstrar como a prática do Maituna não reduz o prazer do indivíduo, ao contrário, aumenta muito. A curva normal, proposta pelo Dr. Fritz Kahn, a curva da excitabilidade, é esta. Estaca zero, uma curva ascendente, chegando, aqui no caso, é um orgasmo nota 10. É o que a gente chama de orgasminho, né? No jargão do Tantra, porque, francamente, você tem todo esse barulho, se satisfaz com aquilo ali, é muito forte. No momento em que você tem essa descarga de energia no orgasmo, ocorre o bode. Há uma depressão natural consequente de uma excitação prévia. Aliás, como é que se diz em francês, qual é o termo em francês que se utiliza para se referir ao orgasmo? Quem é que se lembra? Quem falou? La petite mort. Uma pequena morte. Porque realmente no momento em que você dá aquela descarga de vitalidade para fora do seu corpo, você morre um pouco. E isso causa essa depressão de energia aqui. Depressão essa a qual se referia a medicina medieval com uma frase que diz assim: omni animale post coitum tristesse. E virou até título de livro. Eu estava aí numa livraria e vi uma deturpação dessa frase, eles simplificaram a frase, compactaram. Naturalmente, a gente deduz o restante que a frase como está no livro não está correta, não tem verbo. Mas é uma verdade, né? Todo animal, depois de um contato sexual comum, tende a uma certa depressão, a uma certa tristeza. Como é que nós podemos evitar essa queda de energia que leva a essa depressão? Inclusive essa depressão, para muitas pessoas, quando foi um contato sexual assim meio vazio, essa depressão é traduzida pelas pessoas como uma espécie de vazio, ou até às vezes uma espécie de um arrependimento. Quer dizer, uma depressão mesmo. Fiquei triste, não gostei. Como é que a gente vai evitar esse vazio, essa depressão, essa queda de energia, esse bode? Simplesmente, quando está chegando aqui em cima, para um pouquinho antes, retém, e recomeça. Para, retém e recomeça. Para e recomeça. Foi uma parada muito longa. Para, recomeça. Para, recomeça. Para, e recomeça. Para, e recomeça. Até onde isso, hein? Deixa eu ver alguém bem experiente. Até onde? Até quando quiser. Se aguentar, você aguenta ad infinito.
Então, quem tinha preocupação com o coeficiente de prazer, pode fazer uma comparaçãozinha inocente aqui. Nós temos, no caso de um orgasmo nota 10, este patamar. E no caso de uma Maytuna sem orgasmo, nós temos este outro. Mil pontos na escala Richter orgástica. Imagine que nós não temos, inclusive, espaço no quadro para fazer uma comparação correta, né? Porque isso aqui não tem limite. Terminando naquele dia, por falta de tempo ou qualquer outra razão, os praticantes vão reter, protelar para o dia seguinte. E no dia seguinte, vão reter e protelar para o dia seguinte. O que vai acontecer é o seguinte: a energia vai ficar tão forte que aquela pessoa que tinha um contato desses a cada 3 dias, a cada 2 dias, ou então como fazem alguns anglo-saxônicos que têm como dia certo aqui os sábados. Então, em vez de ser assim, com esse ritmo mais tranquilo, o que vai acontecer? A pessoa, como está cheia de energia, cheia de feromônios, a libido está exacerbadíssima, essa pessoa vai ter uma experiência de Maytuna, um exercício de Maytuna de manhã e, no mínimo, outra de noite. E é capaz até de ter uma de tarde. Ou foge para casa, ou sai para algum canto. Seria isso destrutivo? Seria isso socialmente inadmissível? Depende do grupo social em que você está inserido. Porque se você está numa sociedade patriarcal, esqueça tudo isso. Agora, se você está numa sociedade tântrica, isso é perfeitamente admissível, aceitável, ético e construtivo. Porque é a partir do trabalho com essa energia que nós vamos transformar você numa pessoa absolutamente diferente. Nós vamos esculpir você por dentro e por fora, tornando você realmente um super-homem, uma super-mulher. Até uma colega nossa dizem que quando ela é uma mulher maravilha, que quando ela tira os óculos, se transfigura. E o que vai acontecer? Imagine o seguinte: quando você agarra essa energia, lembra-se da explicação da aula passada? Você vai atritar os terminais nervosos construídos pela natureza para isso mesmo, e isso vai produzindo mais prazer, mais prazer, mais prazer, e bichinho irracional deixa aquilo ultrapassar o limite e transborda. Teve um orgasmo, consequência é que ele agora vai ter que aguentar a prova. E no caso do Tantra, você vai atritando, atritando, chega num determinado ponto e para. Então você vai ficando com aquela energia dentro de você não vai deixar que ela transborde. Se ela transbordar, a consequência é que você construiu um outro ser humano do lado de fora. Você teve um filho. Mas se você guardar essa energia, você construiu um outro ser humano do lado de dentro. E essa é a verdadeira experiência do renascimento. Você vai nascer de novo, você vai se refazer, vai se reconstruir com uma energia estupidamente mais poderosa do que aquela que deu origem ao seu nascimento. Porque no seu nascimento foi um orgasmo simples. E aqui você vai ter um hiperorgasmo. Então o que nós chamamos de hiperorgasmo? O orgasmo simples é esse espasmo produzido pela energia que transborda e transfere a outra pessoa, passa para o lado de fora do seu corpo a energia criadora. E quando você retém, num determinado ponto, depois de algum tempo de prática, você entra num outro estado alterado de consciência, produzido pela overdose de endorfinas. Quando você entra nesse estado alterado de consciência, você começa a perceber que o prazer que você está tendo aqui é incomensuravelmente superior ao que você experimentava antigamente num orgasmo simples. Então, essa sensação, essa hiperestesia erótica
tem o nome de hiperorgasmo. Deveria ser tudo junto, mas a gente escreve separado, que é para marcar bem as duas palavras. Em português seria junto. Vamos deixar separadinho, que é o título do livro. Então, o que é o hiperorgasmo? É um estado alterado de consciência, de hiperestesia sensorial, que não passa, que não termina. Você permanece, você sustenta aquilo. Comparando com um flash, seria assim. Esse orgasmo seria o flash da câmera fotográfica. Pô, acabou. E esse outro aqui é o flash da filmadora. Você liga e fica ligado o tempo que você quiser, enquanto não tiver o dedinho ali no botão, vai estar ligado. Sendo que é muito mais, quer dizer, a comparação até não é suficiente, porque aqui produziria muito mais luz nesse flash permanente. Mas nós estamos falando muito disso e está faltando a explicação do dispositivo de segurança. Porque aqui nós estamos explicando como é que você faz para aumentar muito essa energia e detonar esse trinitrotolueno que você tem lá na região da base da coluna, né? Na região períneo, que é chamada Kundalini. Então isto aqui é o detonador da Kundalini. É o amplificador e detonador ao mesmo tempo. Mas se você fizer isso como experiência, se você fizer isso de vez em quando, se você fizer isso apenas para enriquecer a sua vida sexual, tudo bem, não precisa mais nada, não precisa nenhum cuidado especial. Por outro lado, se você faz isso aqui como um sistema, você faz isso sistematicamente, o seu objetivo ali é realmente despertar a Kundalini, o seu objetivo ali é realmente acordar os chakras e cultivar as suas paranormalidades, então você precisa de um dispositivo de segurança até mesmo prévio. E o nome desse dispositivo de segurança é Bhuta Shuddhi. Shuddhi significa purificação. E Bhuta são os elementos. Elementos, nesse caso, refere-se aos elementos brutos, aos elementos mais densos. Ou seja, do corpo físico denso, físico energético, com uma participação do emocional, que o emocional também é bem denso. Bhuta Shuddhi é um período de purificação intensiva. Essa é a definição, período de purificação intensiva. É importante que você sempre se lembre da definição, porque há colegas nossos que se fanatizam com isto, porque os resultados são muito bons para a pele, para o cabelo, para a saúde, para perder peso e tal. Tem umas propriedades curativas, lamentavelmente, mas tem. Então, o que acontece? As pessoas se entusiasmam e começam a querer fazer isso para sempre. Mas não deve fazer para sempre. Isso é um período de purificação intensiva. Por que não deve ser para sempre? Porque há uma série de medidas extremas que, a curto prazo, são extremamente benéficas para o ser humano, para a saúde física e emocional. A longo prazo, começa a deixar na área física uma carência de elementos nutritivos e na área emocional um buraco, um vácuo de carência emocional, porque isso aqui é um negócio que é meio exigente, né? É bastante radical. Então, primeiro, com relação à alimentação, você vai ter uma alimentação estrita. Olha aquela coisa de fidelidade, hein? Eu já vi alguém dizer alimentação restrita. Não é restrita, é estrita. Por que estrita? Porque tem que se alimentar estritamente daquelas coisas naquelas quantidades. É uma quantidade mínima de alimento e são alimentos extremamente energéticos. Quer dizer, você come um pouquinho e está bem nutrido durante um período. Se abusar, se passar mais tempo, aí sim pode ocorrer a falta de algum elemento vital. Outra coisa também da alimentação estrita é que os alimentos são todos estritamente limpos. Quer dizer, você não pode utilizar nesse período aqui frituras, por exemplo. A fritura, você sabe que é um dos alimentos que mais sujam o organismo. E existe uma norma que, como todas as regras, não é absoluta, mas, salvas as exceções, é uma regra muito
terminar de comer e não precisar lavar o prato, você puder passar um paninho e guardar o prato, se o prato não se sujou, o organismo não se sujará também. Há exceções, né? Para botar cicuta ali no prato para ver o que acontece. Mas, se você tem que lavar, esfregar com água quente, com detergente, imagina como está lá por dentro. Está tudo preso, está tudo sujo, está tudo contaminado. O fígado vai ter que fazer uma força danada para passar um esfregão no aparelho digestivo. E olhe lá. Então, alimentação estrita, essa alimentação é dada quando você começar a fazer. Depois, há um período de jejum controlado. O que é o jejum controlado? É que você só começa, só termina e só faz o tempo que o seu monitor determinar. Isso aqui é uma coisa, essa área aqui gera muito fanatismo. Cuidado com as seitas alimentares. O yoga tem o seu próprio sistema alimentar. Não use nenhum sistema alimentar alienígena, que vai dar desastre. O yoga tem o seu sistema alimentar. Use o do yoga. Não vai fazer yoga em macrobiótica que não dá certo. Yoga e alimentação natural não dá certo. Então, yoga é com a alimentação do yoga. E quando a pessoa entra nisso, a tendência é gerar um fanatismo. E eu já vi, acompanhei casos de pessoas que gostavam tanto de fazer jejum, que faziam jejuns muito longos. E assim que saiu, voltavam a fazer outra vez. É óbvio que isso não é inteligente, né? Então, o melhor jejum, eu fiz jejuns longos na minha vida e até gostava, eu passei por essa experiência. É um prazer, é uma coisa extraordinária. Mas, até o prazer de você saber que você não precisa de comida, você não precisa estar o tempo todo processando matéria-prima. Você pode usar muito menos e sobrevive perfeitamente bem, trabalha, faz esporte. A pressão fica normalizada, quem tem pressão alta. Mas cheguei à conclusão de que o melhor jejum é o de 36 horas. Esse você pode fazer uma vez por semana, ritmicamente. Por exemplo, todas as quartas-feiras, todas as terças-feiras, dia de trabalho. Dia que você vai trabalhar, fazer esporte, é o dia de fazer esse jejum. Obviamente, quando a gente fala fazer esporte, é com o bom senso, né? Outro dia morreu um menino aqui em São Paulo, fazia musculação e foi fazer musculação de hipertrofia, quer dizer, que usava mais peso. E foi fazer um supino, mas não tinha tomado café da manhã. Então ele precisou de mais energia, não tinha, e a barra desceu e matou. Então, lógico que a gente não está propondo atividades ou atitudes que sejam contrárias à inteligência, né? Mas eu sempre fiz esporte em jejum, sempre me dei muito bem, o corpo ficava mais flexível, mais leve. Em jejum você tem menos sal no corpo e o sal endurece muito as articulações, endurece a musculatura. Então eu ficava com muito mais flexibilidade, mais agilidade, mais reflexos. Você sabe que o animal, quando está com fome, ele fica com muito reflexo. Depois que come, ele fica entorpecido, é hora de deitar e tirar uma soneca. Então, você em jejum fica com um reflexo excelente para o esporte. E fazer jejum em domingo, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Você não está fazendo quase nada, dá fome. Bom, mas de 36 horas, quer dizer, hoje à noite não come nada, dorme, acorda amanhã não come nada e dorme de novo sem comer nada. Então deu 36 horas. Um dia e 2 noites. Perfeito. Você pode fazer uma vez por semana sem problema, se a sua saúde está boa. Depois, respiratórios, pranayamas de purificação, mantras de purificação, kriyas todos. Aliás, os kriyas são, por excelência, exercícios de purificação. A própria definição dele já é atividade de purificação das mucosas. Então, kriya é para purificar mesmo. Normalmente a gente pensa que Bhuta Shuddhi tem muito kriya. Tem, mas as outras coisas acabam até eclipsando a quantidade de kriyas que ele faz. Praticamente faz. E faz parte do Bhuta Shuddhi uma coisa chamada Kama Shuddhi.
Raiz é desejo, emoção. Não adianta nada você fazer esse esforço todo e não ingerir nada pela boca que possa sujar o seu organismo e depois você segregar lá de dentro uma porção de toxinas através de emoções pesadas. Tinha um carpinteiro, não estudou, não foi à escola, não tinha doutorado, mestrado, nada disso, mas o homem não tinha disso. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela que vai te comprometer. E é exatamente isso aqui. Você não ingere nada que suje. Aí você tem um grande medo. Pronto, sujou tudo. Sujou mais do que se você tivesse comido 1 quilo de batata frita. Ou você teve uma grande inveja, um grande ódio, um grande ciúme. Pronto, estragou tudo. Então, eu conheço muita gente que faz um luta-chute assim, impecável, mas é ciumento. Será que está aqui? Aí o que acontece? Suja tudo, não adiantou nada. Se você já experimentou uma grande raiva, um grande medo, um grande ciúme, você se lembra qual foi a sensação? Obscureceu a visão, bateu forte o coração, as pernas ficaram bambas, às vezes até dá um espetar assim na pele, que é a adrenalina que espetou ali, né? Queima. E depois você ficou com dor de cabeça, enjoado, nauseado. Ora, o que é isso senão sintoma de intoxicação, de envenenamento? Você se auto-envenenou, não adiantou nada fazer aquilo tudo, você se envenenou por secreção interna. Então imagina, de um lado aqui você cria endorfinas, do outro lado você se envenena, não adianta não. Você sabe que as endorfinas, vamos botar aqui o nomezinho só para a gente não esquecer, são uma droga, mas uma droga biológica, uma droga que você mesmo segrega em determinadas atividades físicas prazerosas. O esporte produz endorfinas, desde que não seja esporte de competição. Aí ao contrário, o esporte de competição libera radicais livres e produz câncer e produz envelhecimento acelerado. Mas se você pratica aquele esporte gostosinho, está lá nadando, gostoso, aí o treinador diz, mais rápido, você diz, tá bom, continua no seu ritmo. Essa natação vai lhe dar endorfinas. Está passeando de bicicleta, vai lhe dar endorfinas. Agora é um pentáculo. Pedala, pedala, pedala. Não, aí não vai dar endorfinas, aí vai ter envelhecimento acelerado e morte prematura. Em geral, as atividades físicas prazerosas liberam endorfinas. A sexualidade, o yoga, são atividades físicas prazerosas. E as endorfinas, além de ter propriedades anestésicas, analgésicas, por exemplo, está com uma dorzinha de cabeça. Se você liberar endorfinas, a dor de cabeça melhora, às vezes pode até passar. Dores em geral podem passar com uma dose de endorfina. E alguns probleminhas físicos com a injeção sucessiva no organismo, injeção não externa, né? De dentro para fora. Com a produção repetida de endorfinas, você pode eliminar alguns problemas físicos, algumas doencinhas que têm até muito a ver com depressão, com tristeza, com estresse. E se você gera as endorfinas, aqueles males, aqueles sinaizinhos de alarme são eliminados. Então imagina, você gera um monte de endorfinas ultra positivas, ultra curativas, ultra prazerosas, e depois você tem um ataque de ciúme, um ataque de medo, um ataque de raiva. Pronto. Quem dá um excelente curso de Buda Shuddhi e de Kama Shuddhi é o professor Luiz Lopes de Portugal, que vem ao Brasil 1 ou 2 vezes por ano. Quando ele vier, vocês fiquem antenados. Na hora que ele aparecer, todo mundo corre e pega as poucas vagas e vai. A Vânia também dá. A Vânia está aqui presente, a diretora da unidade da Vila Madalena, também dá. O seu é Buda Shuddhi ou Kama Shuddhi também? Então, Buda Shuddhi em geral e crias em especial, com ênfase em crias, quando a Vânia
divulgar um curso desses, vocês corram lá e façam, porque realmente é necessário. Então, vou repetir. O Buda Shuddhi é indispensável se você vai fazer um trabalho de Maituna sistemático. Por quê? Se você vai liberar essa quantidade de energia, essa energia tem que fluir pelo seu organismo. E se não houver a abertura necessária, a desobstrução necessária dentro dos canais de prana, que são as nadis, na hora em que você explodir essa energia lá embaixo, ela não tem por onde passar e você sofre o derrame. O derrame de energia, derrame prânico, é tão grave quanto um derrame desses que vocês viram no volta, né? O pessoal pode ficar com problemas físicos e mentais. A próxima aula é